aqui, Martins, e a gente vai bater um papo agora sobre questões de gênero, né? Sobre a questão da mulher nos esportes. E para isso a gente fez uma aula bacana, fizemos aqui o nosso trio. O professor Júnior aplicou lá na Escola de Ensino Médio Lauro Rebouças de Oliveira, em Limoeiro do Norte, e a gente vai compartilhar um pouquinho dessa experiência com os nossos estudantes. Bem, olá a todos, né? Meu nome é Júnior, sou um dos alunos do mestrado ProF FCR Caucai, junto com Kelviane e Alverluce, os colegas desse trabalho, desse momento. E aí, já partindo já rapidamente para a nossa intervenção na aula, ela foi basicamente a apresentação dessa temática. Eu cheguei lá e já avisei para os meninos que eles iam fazer uma atividade, e essa atividade ia partir da visualização deles de um vídeo. E aí esse vídeo foi assistido por eles, e depois a gente elencou algumas questões para debate, para reflexão, depois deles terem assistido esse vídeo. E dentro desse nosso debate, que partiu do aspecto que eles viram no vídeo, partiu para as questões esportivas e chegou até as questões sociais, que é abrangido por eles lá. E aí, depois que nós fizemos essa primeira introdução, essa iniciação a esse tópico, nós conduzimos os alunos para a quadra esportiva da escola, e lá a gente implementou essa nossa temática com um trabalho com aulas práticas, com a aula prática especificamente, fazendo a intervenção a partir do jogo do futsal e do voleibol, aonde os meninos eles fizeram uma divisão entre eles, a priori tendo uma segregação dos mais habilidosos, menos habilidosos, e depois eles mesmos foram criando regras para o contexto da vivência dos jogos, principalmente do futsal e depois do vôlei, onde foi havendo uma equidade, uma inclusão maior entre eles, e isso fazendo um nexo, uma conexão com o que a gente tinha refletido, debatido no começo da aula, ainda na sala de aula. Posteriormente, ao final dessas nossas atividades, a gente fez uma roda de conversa, tentando contextualizar as questões que a gente viu lá no começo da aula, com um vídeo, com um debate, com a vivência prática que está descrita lá no nossos arquivos, fazendo com que eles refletissem sobre essas questões de gênero, sexo, inclusão, equidade, e quebrando alguns paradigmas sociais e esportivos que acabam se atrelando, se correlacionando dentro do nosso contexto social, especialmente no esporte, e especialmente com relação às questões de esporte, entre aspas, voltado para o público feminino, masculino, ou então para o público LGBTQIA+. Sobre a aula do professor Júnior, gostaria de parabenizar. Foi uma intervenção bastante inclusiva e que propiciou um momento de muitas discussões e reflexões entre os alunos. Sobre essa sua aula, professor, eu gostaria de pontuar a questão do estereótipo, do estereótipo que existe sobre a participação da mulher no esporte, de que a mulher não gosta de praticar esporte, de que somente os meninos eles gostam e sabem praticar. O próprio vídeo, ele elucida isso. Quando você coloca ali nesse experimento social, em que vários torcedores assistem, só veem as imagens, as sombras, e acaba associando a participação de atletas masculinos. Então, a gente precisa acabar com esse estereótipo, e quando eu digo acabar, é acabar com práticas que aumentam, que potencializam em nossas aulas. Então, e assim favorecer, a gente vai precisar acabar com isso e procurar, assim como o professor Souza Júnior orienta no texto, ações metodológicas em que vão propiciar uma maior inclusão e participação das meninas nas aulas esportivas, com a participação dos meninos também. Então, é importante que nós, professores, possamos ter um olhar diferenciado sobre essa questão. Trazendo aqui a proposta, né, que foi planejada por nós, né, pelo trio de professores e aplicada pelo professor Júnior, é importante a gente ressaltar a utilização do vídeo 1 nessa questão de romper esses estereótipos, essas questões de gênero,
E aí a gente fala muito do masculino e feminino, do homem e da mulher. E aí o professor Júnior, na hora da prática, trouxe o vôlei e o futsal também, para trazer mais ainda as questões de gênero, porque muitas vezes o homem só pode jogar futsal e a mulher só pode jogar vôlei, e quando a mulher quer jogar futsal, aí entra a questão da rotulação do gênero, da identidade de gênero, e quando o homem quer jogar vôlei, mais rotulações com identidade de gênero. Então, romper com todo esse ciclo de que a pessoa pode escolher o esporte que ela quiser praticar e que isso não vai definir qual a sua identidade de gênero e que uma coisa não tem nada a ver com a outra, é algo que foi construído socialmente, é um papel da educação, né, como um todo. E esse papel da educação, que é o nosso papel, de acabar com esses preconceitos, acabar com esses estereótipos, ele é um processo, e é um processo longo. A gente vê no texto de Souza Júnior, que a gente está estudando exatamente antes de fazer a aplicação da aula, que quando se a lei trouxe as aulas mistas, a obrigatoriedade das aulas mistas, os próprios professores de educação física foram contrários a isso, por conta de pensar a educação física pelo fator biológico e não pelo fator cultural, pelo fator social, a questão da cultura corporal. Então, a gente, por muito tempo, teve a educação física atrelada a esse fator biológico. E o esporte de alto rendimento não é diferente, a gente viu aí no experimento social que o fator biológico, a mídia também influencia muito nessas questões de que o homem ele tem um alto desempenho, um alto rendimento, e nem sempre a mulher que rompe isso, que tem esse alto rendimento, é vista. Questão da invisibilidade, né? Então, a gente está se encaminhando aqui para os últimos momentos, a gente só tem 3 minutinhos para encerrar, e aí cada um de nós pode deixar as suas considerações finais. Acho que essa temática, dentro desse contexto das problemáticas da educação física, é de suma importância ser abordada, tá? Tanto ao longo da educação básica, mas especificamente nós três trabalhamos com o público do ensino médio, é que se deve, de fato mesmo, aprofundar esse trabalho em si, porque são pessoas que vão estar terminando a sua educação básica e partindo para o seio social, nos seus trabalhos, sua vivência, e isso deve estar muito bem contextualizado, refletido, para que eles possam repassar, vivenciar, ou até mesmo procurar superar essas situações, seja de desigualdade, de gênero, de raça, de cor, religião, sexo e afins, questões sociais, questões de rendimento e remuneração, que tem muito dentro do contexto do esporte, e a questão da invisibilidade ou visibilidade para um grupo da prática do esporte, voltado mais para o público masculino, em relação ao público feminino, que a mídia apoia demais e escancara isso muito no nosso dia a dia. Sobrou aí 1 minutinho para a professora Kelviane fazer a sua última fala. Gostaria de finalizar esse nosso momento destacando a importância de incentivar a participação das meninas nas práticas esportivas, que elas possam entender que cada uma de nós temos o nosso jeito de jogar, o jeito feminino, o nosso jogo, ele é sim diferente, não tem nenhum problema nisso, e de reafirmar a importância de trabalhar essas vivências corporais como uma ferramenta muito importante para o empoderamento feminino, de formar meninas decididas, meninas que sabem tomar decisões, meninas que sabem dizer sim, meninas que sabem dizer não, meninas que sabem vivenciar situações de erros e de vitórias em sua vida. A gente podia bater muito mais papo, mas nosso tempo terminou, então tchau, até a próxima.